Fala, galera. Tentar ganhar um pouco de tempo aí nesse período que não podemos nos encontrar pessoalmente. Então, preparei aqui um material para a gente rever alguma coisa do conteúdo para frente. Bom, histórico da tabela periódica, a construção histórica da tabela periódica, né? Para a gente entender primeiro a ideia da utilização lá de 4 elementos, a Tales de Mileto que tinha proposto a água, o Anaximenes de Mileto também vai propor a ideia de ar, Anaximandro proporia a ideia de terra, Heráclito de Éfeso propõe o fogo como matéria-prima para todas as substâncias. O Empédocles é o primeiro filósofo, então, grego antigo, a falar em 4 elementos que formam todas as substâncias que estão ao nosso redor. Mas é o Aristóteles que coloca o éter ali para fazer uma espécie de intercâmbio entre essas substâncias, né? A correlação entre essas substâncias para que elas formem as outras substâncias. Isso aí vai ficar sendo difundido durante toda a Idade Média, né? Querendo lá o alquimista fazer mercúrio, chumbo virar ouro, em cima dessa ideia de Aristóteles aqui, falando que os elementos são intercambiáveis, e aí a gente tem uma primeira ideia de tabela periódica, apesar de não ter nada a ver com a tabela periódica, né? Mas 4 elementos sendo alocados aí numa região, sabe? Bastante tempo se passa, a gente já está indo lá para o século XVII. Robert Boyle, em seu livro O Químico Cético, vai definir elemento químico, uma definição moderna de elemento químico, né? Não é a atual, não é a que a gente usa hoje em dia, mas ela já é um conceito mais científico, né? O que ele traz como elemento químico? O elemento químico é aquela substância que não pode ser decomposta, né? Então aqui a gente tem a decomposição da água, né? Você tem o H2, olha só, 2 volumes de hidrogênio para cada um volume de oxigênio, H2O. Então a água pode ser decomposta em substâncias mais simples, o que faz com que ela não seja mais um elemento químico, né? Hidrogênio e oxigênio, a partir desse período aí, são chamados, então, de elementos químicos, em cima da definição, em cima do conceito de Robert Boyle, certo? Esse conceito ele vai ser importante para o cientista que vem em seguida, chamado Lavoisier. O que o Lavoisier vai propor? Bom, em relação à tabela periódica, não tem nada diferente. Ele faz uma lista com 33 elementos químicos, né? O livro Tratado Elementar da Química, uma lista com 33 elementos químicos, dentre eles oxigênio, hidrogênio, a gente tem aqui nitrogênio, enxofre, fósforo, mercúrio, zinco e 2 probleminhas, né? Ele listava aí luz e calor como 2 elementos químicos também. Desculpa. O que o Dalton vai fazer? Bom, mesma coisa que o Lavoisier, só que Dalton utiliza uma simbologia, né? Bem, bastante rústica, mas você pode colocar ali, por exemplo, ver as letras, algumas letras sendo utilizadas para simbolizar elementos químicos, mas o interessante da lista dele é que ele resolve escrever os elementos em ordem crescente de massa relativa, né? Então, essa lista tem uma sequência de massa relativa desses elementos. Isso é um conceito importante. Passando para frente, Dobereiner. Dobereiner vai propor uma ideia interessante. A primeira lei periódica. O que seriam leis periódicas, né? Bom, a gente tem que entender que é uma coisa que esses elementos têm em comum, né? Esses elementos que ele listou aqui, o lítio, o potássio e o sódio, eles têm alguma coisa em comum, né? O que a gente vai ver que eles têm em comum? Vamos dar uma olhadinha aqui. No lado direito, aqui eu estou colocando as massas, né? Massa do lítio e massa do potássio. Somaremos as duas, 46. Vamos fazer uma média. Dividimos por 2 para fazer essa média, o que me dá 23. Chuta quanto é que é a massa do sódio? Exatamente 23. Essa é uma das coincidências. Uma outra coincidência que a gente pode observar é que os 3 são metais, os 3 são esbranquiçados. Ah, professor, tem um ali que não está esbranquiçado, inclusive está preto, está escuro. Bom,
Ele está assim porque está oxidado. Porque o metal, se ele estivesse no estado metálico dele, sem estar oxidado, ele estaria bem parecido com esses dois aqui que vocês estão vendo, né? Bastante esbranquiçados. Eles são macios, fáceis de cortar, né? E tem uma característica bastante importante deles, que é essa aqui que a gente vai ver agora. Ele está pegando ali sódio, mas poderia ser lítio, poderia ser potássio, qualquer um desses três elementos metálicos. Observem que esfarela facilmente e vai jogar na água. Vamos dar uma olhadinha se acontece alguma coisa. Primeiro pega fogo. E assim que pega fogo, explode, né? Essa explosão aí é resultado de uma reação extremamente exotérmica. Mas qualquer uma daquelas substâncias, sódio, lítio, potássio, se você jogar na água, você vai ter exatamente a mesma reação, tá? Então, o que é a tríade, né? Voltando ali à ideia de tríade de Doberheiner. Os elementos eram associados em grupos de três que tinham que ter o quê? Características semelhantes, tinham que ter alguma coisa parecida, né? E tinha que ter aquela relação da massa também, né? Fazer a massa, somar a massa dos dois, o mais pesado e o mais leve, e a média tem que estar muito próxima daquele que é o intermediário, certo? Vamos trocar um pouquinho para frente. Nosso próxima contribuição, Champ-Courtois. O que o Champ-Courtois vai trazer de diferente para a gente? Então, ele vai tentar relacionar as tríades, tá? As tríades. Numa espécie de parafuso telúrico, que tem a ver com a Terra, os elementos presentes na Terra, tá? Então, ele tenta organizar a tríade aqui, ó. Lítio, sódio e potássio, olha lá, os mesmos três elementos. Tentar indo relacionar essas tríades umas com as outras, mas o negócio fica meio, né, assim, por que essa associação? Até tem uma ordem crescente de massa também, tem uma certa lógica também, mas não foi muito aceito, não é uma coisa muito lógica, não foi muito lógico na época, não fazia sentido utilizar com os elementos que eles tinham presentes. O Newlands. O que o Newlands vai propor? A lei das oitavas. O que seria a lei das oitavas? O que é interessante é o nome, lei das oitavas. Será que oitavas tem uma coisa importante com o elemento? Né? Tem sim, só que na época eles ainda não sabiam o que era, nem o próprio Newland sabia. Ele simplesmente resolveu relacionar os elementos com as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó novamente, por isso oitava, né? Tentou relacionar isso com os elementos químicos, né? Tá associando também um pouco de massa, ordem crescente de massa, tentando, né, organizar também utilizando as tríades, até porque essa ideia de construção da tabela periódica é justamente isso, as teorias vão se melhorando, né? Então, a ideia importante que o Newlands propõe é a lei das oitavas, certo? Tocando para frente, tem Meyer. Meyer poderia ser o pai da tabela periódica. Poderia ser, não é. Por quê? Observem a tabela periódica que ele propõe. Ordem crescente de massa, isso já vem desde Dalton, né? Ordem crescente de massa. E ele vai alocar na mesma coluna, né? Não apenas uma tríade, não apenas três elementos, tá? O que ele vai colocar ali? Em vez de três elementos, colocar numa mesma coluna elementos que tenham características semelhantes, independente se é 3, 6, 7, né? Então, na mesma coluna, só colocariam-se elementos que teriam características semelhantes, né? Coloração, reatividade, formação de substâncias. E aí o problema que a gente se depara e está olhando para a tabela para ver isso, é que ela fica cheia de buracos, cheia de furos. E aí os caras perguntam, o que esses furos estão fazendo na sua tabela? E aí não sabe responder. Não tem como peitar essa ideia, falar assim, não tenho a menor ideia do que esses buracos estão fazendo aí, então, né, acabou não sendo aceito também. E aí vem o tal do Dmitry Ivanovich, Dmitry Ivanovich Mendeleev. Mendeleev é o pai da tabela periódica, tá aí o motivo de eu chamá-la sempre de TPM, né? E aí, o que a gente observa olhando a tabelinha do veinho, né? O que a gente observa é que ela também tem uns furos ali perdidos, olha lá. Os mesmos furos que apareciam na tabela de Meyer aparecem na tabela de Mendeleev. Ele coloca os elementos em ordem crescente de massa, joga na minha mesma coluna elementos que sejam semelhantes, que tenham características semelhantes. E aparecem os mesmos buracos. E a pergunta que é feita para ele é: o que esses buracos estão fazendo na tua tabela? Bom, esses buracos estão aí porque esses elementos são elementos
estão na natureza, mas nós, ou vocês, cientistas, ainda não conseguiram localizar esse elemento. Eles estão aí na natureza, é só a gente procurar que a gente vai achar. Então ele, né, utilizou uma nomenclatura específica que ele criou, né? ECA, por exemplo, aqui eu peguei o ECA silício, que quer dizer ECA silício, elementos que vai logo abaixo do silício na tabela dele, certo? E organizou algumas características que esse elemento poderia apresentar. Como é que ele pegou essas características? Ele veio do nada e colocou ali, foi chutando? Não. Porque era um buraco que estava exatamente naquela coluna específica, onde elementos que estão naquela coluna têm as mesmas características. Então, em cima das propriedades, das semelhanças entre essas propriedades daqueles elementos da mesma coluna, ele propôs essas características aqui para esse elemento, chamado ECA silício aqui. Pouco tempo depois, o que aconteceu? Localizaram o tal do elemento químico e olha lá quais eram as características do elemento químico. Ah, professor, estou enxergando diferenças ali. Sim, mas diferença muito pouca, né? Pouquíssima diferença. Praticamente acertou tudo. Inclusive tem um caso específico que eu citei para os alunos que estavam no primeiro ano, que é o ECA-alumínio. O ECA-alumínio hoje é chamado de galho, né? O cientista lá que descobriu o elemento químico, uma das coisas que ele tem que fazer é dizer as características daquele elemento que ele encontrou na natureza. E ele disse a densidade. Vamos supor, sei lá, 27. Tinha que dar 27 lá. Não precisa nem usar unidades, só para vocês terem. Espero que vocês não tenham ouvido aqui. Desculpa ter atrapalhado. Vamos lá. É, o, o cara que descobriu o galho, ele propôs a densidade lá específica para o galho. Propôs não, ele calculou, ele estava com a substância na mão, ele só calculou a densidade. E vieram com esse dado para o Mendeleev e falaram assim, não, o cara está dizendo lá que é 27, mas tu estava previndo 25. E aí ele bateu o pé. Mendeleev é o cara também na primeira por conta disso. Não, tem que dar 25, não pode ser 27. É impossível ser 27. Manda o cara olhar de novo, calcula de novo, traz aqui para eu calcular, vamos ver o que tem de errado. E aí voltaram, o que aconteceu? O cara calculou errado, era 25, ou seja, ele conseguiu prever com mais precisão, né, a densidade de um elemento que nem tinha certeza que existia, né? E o cara que estava lá com a substância não conseguiu errar o cálculo da densidade. Então, por isso, pai da tabela periódica. Né? Bom, vamos lá. Moseley. A gente já está falando agora de século XX. Então, para falar em século XX, eu preciso falar que no início do século XX a gente teve uma alteração aí no conceito de elemento químico. E é justamente essa alteração que faz com que a tabela periódica atual seja a de Moseley, né? Seja semelhante a Moseley. Vamos ver aqui o que é elemento químico a partir de hoje, né? A partir de agora, a partir do século XX. Elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. A gente já estudou, né? Número atômico, a gente consegue falar que o número atômico é o número de prótons. E isso só aparece a partir do século XX, a partir de Rutherford, a partir da descoberta do núcleo atômico. Então, lá no núcleo atômico, o que caracteriza um elemento químico é justamente o número de prótons. Então, não é aquela ideia de massa que estava vindo até agora, né? A gente estava sempre usando massa, ordem crescente de massa. Moseley tem essa sacada. Não é ordem crescente de massa, é ordem crescente de número atômico. Então, a tabela de Mendeleev é alterada. A gente usa a de Moseley, né? Essa aqui não é atual ainda, porque a atual está mais preenchidinha, tem mais elementos aí ainda. Mas essa aqui já tem a estrutura, né? Que é a atual, certo? E aí aqui a gente tem algumas alterações ali, né? O argônio, cuja massa é 39,9, vem antes do potássio, cuja massa é 39,1. Então, olha só. O argônio vinha antes, né? Vinha antes do potássio. O argônio bem antes, agora foi corrigido. O argônio na tabela periódica de Mendeleev ele estava trocada a posição dele com o potássio. Se aconteceu com cobalto e níquel, aconteceu com tecnésio.
Tem que, né, seu telúrio? Tá bem complicado de enxergar, ele tá bem pequenininho pra mim. Você vai estar um pouquinho maior, acho que vai ficar mais fácil. Acho que é telúrio e índio, né? É, telúrio e iodo. Telúrio e iodo. O tório e o paládio também tem esse probleminha de lugar trocado. Não se escreve em ordem crescente de massa, tá? Então, tabela periódica a partir de Moseley, ordem crescente de número atômico, por causa da definição de elemento químico que acaba mudando, certo? O que o ciborgue vai trazer de diferente? O que o ciborgue muda na tabela periódica? O ciborgue muda muita coisa. Olha lá o que está aparecendo diferente. Aparecem aquelas duas linhas lá embaixo. O que quer dizer aquelas duas linhas ali embaixo na tabela periódica? São os lantanídeos e os actinídeos. E a principal contribuição do ciborgue é que os actinídeos, praticamente todos eles, foi o ciborgue que descobriu, na verdade, sintetizou nesses elementos. A maioria deles são sintéticos, são artificiais. Beleza? Vamos para frente, então. 2010, alteração da IUPAC em relação à massa, né? Massa do oxigênio no fundo do mar. Quando eu falo de massa agora, não estou falando de massa, número de massa, estou falando de massa atômica, que é aquela ideia de você pegar a porcentagem dos isótopos, calcular a massa do elemento químico. Então, quando você pega o oxigênio do fundo do mar e o oxigênio da Antártica e vai calcular qual é a massa dessas substâncias aí, a massa do oxigênio, você descobre que há uma diferençazinha na quantidade de isótopos, né? Aquelas porcentagens que a gente trabalhava como fixas, em 2010 aí o PAC percebe que não funciona exatamente do jeito que eles achavam que funcionava. Só que para nós no ensino médio, o que isso vai trazer de diferente? Alguém aqui já trabalhou com a massa do oxigênio 15,99903 ou 15,99977? Não, a gente sempre arredonda para 16. Então para nós isso aqui não faz a menor diferença. Não tem a menor aplicação no ensino médio, então só para vocês estarem cientes de que tem tabelas periódicas que vão ter, né, dois números de massa de alguns elementos químicos. O que isso quer dizer? Nada pra gente, tá? Mas quer dizer que há uma variável no número de isótopos, na porcentagem dele, na quantidade que ele tem lá na natureza, ok? Vamos passar para frente. Olha só, interessante. Vários cientistas propuseram outras formas de tabela periódica. A gente tem o Stewart, propõe essa ideia aí de espiral para compor uma tabela periódica. Interessante dessa tabela periódica é que ela não tem o centro dela que vocês estão observando aqui no centro, tem um neutrônio, que seria um novo elemento químico, que existe, por exemplo, nas estrelas de nêutron, quando a densidade, né, é tão grande, quando a gravidade é tão grande que os elétrons acabam caindo para dentro do núcleo e encontram os prótons, e isso faz com que prótons e elétrons acabem deixando de existir. A gente tem a formação aí somente de nêutrons, né? E aí neutrônio seria o elemento químico formado só por nêutrons, não tem nem prótons, nem elétrons. Só ocorreria em estrelas extremamente massivas, aquelas que estão prontas para explodir lá, tá? Então, neutrônio, estrela de nêutrons, não teríamos aqui na Terra. Uma proposta interessante da tabela periódica então, de Stewart, 1939, está vivo ainda. 2016, últimas alterações da tabela periódica, a gente tem a entrada de 4 elementos químicos aqui, né? 113, 115, 117 e 118. Elementos químicos nihônio, em homenagem ao Japão, né? Nipônico, né? Japão. O 115 Moscovium, em homenagem à cidade de Moscou, na Rússia. Tennessinium, ou Tennessine, em homenagem ao estado norte-americano, estadunidense lá, de número 117. E lembra que eu falei do Cyborg? O Cyborg era o único cientista que tinha sido ainda homenageado em vida, né? Existe o elemento químico chamado ciborgio, em homenagem ao Cyborg. Ainda era vivo na época. A gente tem agora o elemento número atômico 118, que foi o cientista Yuri Oganessian, que foi homenageado com o nome do elemento químico. Né? A gente tem vários cientistas que foram homenageados, mas em vida só dois, Cyborg e o Oganessian. Então a gente tem lá o Einstein, Bohr, Rutherford, a Marie Curie, o Púrio, né? Tem vários elementos químicos que homenageiam também cidades, outros países, mas muitos cientistas foram homenageados também, tá? Eu vou estar disponibilizando o link para vocês do vídeo no YouTube. Eu acredito que lá vocês consigam
visualizar as videoaulas que eu vou tentar fazer. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Parece não ser criados grupos e o WhatsApp para a gente conseguir conversar e discutir um pouquinho. Me perguntem. Acessem lá os horários que eu estou disponível para a gente poder conversar e tirar essas dúvidas de vocês, ok? Valeu?